No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, amigos que acompanham o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Vamos chegando com mais uma edição do nosso programa. Para você que nos acompanha pelo Facebook, é importante, claro, você marcar os seus amigos, compartilhar o nosso conteúdo, divulgar aqui a nossa programação. Está com a gente pelo YouTube? É importante você deixar o seu like, ativa aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que começarmos o programa e acompanha aqui conosco. Mas, claro, vou te convidar a se inscrever no nosso canal Rádio Grande FM no YouTube. Você tem acesso ao nosso Saúde e Bem-Estar e vai poder ver aí todo o conteúdo que já foi ao ao longo desses 5 anos aqui da edição do nosso programa, diversos temas, profissionais que por aqui passaram e que trouxeram assuntos importantes e que você pode também compartilhar esse conteúdo. Aliás, o nosso programa de hoje também vai ficar à sua disposição depois para que você possa compartilhar o nosso Saúde e Bem-Estar, que hoje vai falar de um assunto bastante interessante e bastante importante e talvez muito comum no dia a dia de muitas famílias e que às vezes as pessoas não têm o conhecimento do quanto a apneia obstrutiva pode ser prejudicial aí para a saúde, para a qualidade do seu sono, para o seu dia a dia. Nós vamos falar sobre esse assunto no nosso programa de hoje. Quem está aqui conosco mais uma vez e para contribuir com o nosso programa é o Dr. Francisco Nascimento, ele que é o odontologista aqui na cidade de Dourados, que vai nos ajudar ao longo desse programa a entender um pouquinho a respeito do que é essa apneia obstrutiva, ou seja, é algo bastante comum nos dias atuais e que as pessoas muitas vezes não sabem que tem essa patologia, né, doutor? Boa noite. É isso mesmo. Boa noite, Paulo Wagner. Boa noite a todos os nossos ouvintes, telespectadores. Prazer estar de volta aqui nessa rádio maravilhosa, tradicional da cidade. E obrigado pelo convite. E olha, vou começar com estatística. Sim. Tá? O Brasil é o terceiro país no mundo com o maior número de apneicos. Tá? Hoje nós somos aí... Nós não, porque eu não tenho, então não vou me incluir, mas são 49 milhões de apneicos no Brasil, tá? 33% aí mais ou menos da população que tem alguma comorbidade, não da população Sim. total, tá? E realmente, como você falou, é mais comum do que a gente imagina. E as pessoas às vezes não entendem o que é. Até quando se fala apneia, a pessoa não, o que é isso, apneia? O que seria? Seria uma parada... Durante o seu sono, você para a sua respiração por um determinado período, não é isso? Isso. Vamos destrinchar aqui um pouquinho. A apneia é a parada respiratória durante o sono, tá? Então, quando a pessoa tem essa parada por pelo menos 10 segundos, sim, tá? A pessoa parou de respirar por 10 segundos, a gente classifica como uma apneia. Então, a apneia obstrutiva do sono. Na verdade, síndrome da apneia obstrutiva do sono, a SAOS, porque ela vai gerar vários outros sintomas, por isso é sindrômico. E o paciente, ele tem que ter essa parada de pelo menos 10 segundos. Menos que isso, a gente já classifica como uma hipopneia. Sim, sim. Que no caso é o meu caso, né? Que eu já passei por essa situação, a gente estava falando sobre essa situação. Exatamente. E aí, doutor, o senhor falou, por ser síndrome, tem vários sintomas e por isso são chamados de SAOS e tudo mais. E um deles está relacionado ao ronco, né? E como a gente pode diferenciar, aquilo que a gente pode dizer, que não é tão comum, mas o que seria um ronco comum numa possível apneia? Tá, vamos explicar o seguinte, a cronologia do problema começa com ronco, tá? Então a gente começa com episódios de ronco, esses roncos vão sendo mais frequentes, vão aumentando até chegar na hipopneia e na apneia. O que é o ronco? Tá? Vamos pensar que aqui na parte da garganta, nessa regiãozinha aqui, nós temos a orofaringe, traqueia, laringe, todas as vias aéreas superiores. Certo. É como se fosse um caninho aqui, só que não é rígido, ele é coberto por músculos. Na frente nós temos a língua, tá? Temos a musculatura toda em volta aqui. E quando essa musculatura começa a afrouxar, tá? A passagem de ar faz com que ela vibre. Certo. Quando ela começa a vibrar e produzir um som, nós temos o ronco. Tá? Quando esse afrouxamento se torna maior, a língua que fica mais para frente posiciona para trás e começa a fechar essa passagem de ar. O fechamento parcial ou por pouco tempo é chamado de hipopneia. Esse fechamento total, travou mesmo, não está passando mais ar, é a apneia.
E esse fechamento ele acontece aí por um período bem considerável. Sim. Né? Então começa com ronco, as vibrações, e aí com o afrouxamento começa a fechar mesmo. Sim. E a pessoa para de respirar. E aí, quais são os principais riscos? Porque a gente está falando, o senhor falou agora há pouco de uma apneia a partir de 10 segundos de paralisação sem respiração, ou seja, coloca a pessoa numa situação num alto grau de risco, principalmente se ela tiver outras comorbidades, por exemplo. Você né? imagina só, a gente acordado em vigília 10 segundos sem respirar. A gente até aguenta bem, certo? Mas não é confortável. Imagina você deitado, dormindo, inconsciente, sem respirar por 10 segundos. Aí você volta a respirar, daqui a pouco você para de novo. Sim. E aí você volta, daqui a pouco para de novo, volta. Então, cada vez que a pessoa para de respirar, ela vai ter alguns desencadeamentos fisiológicos que são importantes. Por exemplo, com a parada da respiração, a taxa de oxigênio no sangue cai. Tá? Então nós vamos começar a ter dessaturação de oxigênio. Com a dessaturação de oxigênio, nós começamos a ter outros sintomas. O organismo entende, bom, está faltando oxigênio no sangue, a gente precisa melhorar isso. O coração começa a bombear mais rápido, a gente já começa a ter um aumento de frequência cardíaca, uma taquicardia, certo? Com esse aumento de frequência cardíaca, nós começamos a ter um aumento da nossa hipertensão. O sangue vai ser bombeado com mais força, vai ter hipertensão arterial, certo? E daí a gente vai desencadeando outras coisas, mas os primeiros sintomas são esses. Ou seja, é um efeito cascata que isso tudo vai provocando dentro do organismo e levando essas situações. A gente falou agora há pouco do ronco como um fator para você observar. Isso tem outras situações do outro dia também, que é aquela questão que a gente estava conversando agora há pouco, do cansaço, de você com aquela sensação de realmente não ter tido uma boa noite de sono, mesmo tendo ficado por às vezes 8 horas, como manda geralmente a média nacional, você acaba tendo sempre aquela sensação, quanto mais eu durmo, mais sono eu sinto, né? Exatamente. Então o que acontece? É a pessoa que dorme mal. A pessoa que tem apneia, ela precisa ter micro despertares para voltar a respirar. Em outras palavras, ela volta a respirar no susto. Sim. Ok? Então eu estou ali dormindo, trancou o ar, o meu organismo vai forçar, vai ter uma pressão negativa na caixa torácica, vai forçar essa volta à respiração, a pessoa assusta, tosse e volta. Só que nesse susto ela desperta. Tá? Claro, muitas pessoas não vão se lembrar que elas despertaram, mas esse despertar, ele interrompe aquele ciclo do sono que nós temos, que às vezes a gente ouve falar que são as fases não REM e a fase REM. Né? São as 3 fases aí, não REM e a fase REM. Então ela é cíclica, ela tem que passar uma pela outra, não dá pulo. Né? Acontece que quando eu tenho esses micro despertares, eu interrompo essas fases e é claro, o sono repara. O sono é reparador. Quando eu tenho esses trancamentos, esses despertares, eu não consigo reparar. Mesmo que eu durma 8, 9 horas. Né? Olha só, ou seja, você está sempre com aquela sensação que está sempre precisando mais. Né? Aí você vai ter sonolência, concentração prejudicada, certo? Incapacidade laborativa, você vai trabalhar, você não se concentra, você não consegue focar em algo, irritabilidade, fadiga. E olha que interessante, a pessoa que tem SALS tem mais probabilidade a ter obesidade. Porque por conta disso tudo, ela vai ter aí um aumento de apetite, diminuição da saciedade, vai ter aí toda essa parte hormonal que vai ser alterada, né? E aí começa o ciclo, porque quando você fica mais obeso, você tende a ter mais apneia. Exatamente, e a apneia, a obesidade tem aqueles outros efeitos colaterais que ela te provocar no organismo e pode ser potencializado pela própria apneia, que também já gera esse tipo de situação, só para você entender da gravidade do tema que nós estamos abordando. E eu queria voltar um pouquinho, doutor, de falar um pouquinho das origens para isso tudo, né? Porque assim, olha, eu já nasci, isso eu já trago comigo, eu vou ter apneia, ou isso é algo adquirido, quais são os fatores de risco que pode levar uma pessoa a passar pela SALS, por exemplo? Pois é, ninguém nasce com apneia, tá? A apneia, ela tende a se desenvolver com a idade, tá? Então nós temos aí o grupo das mulheres, principalmente após o climatério, né? Elas vão ter mais propensão à apneia, e os homens também,
né, chegando aí na idade dos 50, 60, 70 anos, também vão ter mais propensão à apneia. Pacientes com diabetes mellitus ou pacientes com hipertensão arterial sistêmica são mais propensos, Sim. tá? E obesos. Sim. Então, esse é o grupo mais propenso a desenvolver Sim. apneia. Mas o modo de vida também pode influenciar nisso? Por exemplo, pessoas fumantes, pessoas que ingerem álcool fora de controle, que às vezes não tem inclusive a própria organização do próprio sono, de ser mais regulado, de ter o seu horário certo. Isso também pode ser considerado fatores de risco? Sim, o álcool ele altera toda a fase do sono, né? Sim. Todo o sistema ali, Então, o que acontece? A gente vai ter a pessoa que tem o hábito do etilismo, né? A pessoa que ingere álcool todos os dias, ela vai ter mais propensão também, por conta de frouxidão da musculatura. Sim. E por alteração das fases do sono, né? Quando a pessoa ela tem alguns fatores associados, por exemplo, a pessoa já é obesa e tem ingestão de álcool frequente, vai ser um grande candidato à apneia. Sim, né? sim. O fumante também, por questões aí de alterações da mucosa, ela vai ter mais propensão também, né? E aí a gente vai tendo todos esses... você falou em hábito de vida, né? A apneia, hoje, ela é estudada como uma doença do sono, e existem laboratórios de estudo do sono no Brasil e no mundo. E o que estão percebendo? Que o modo de vida precisa ser avaliado. Sim. Né? Olha só que interessante. Então, o paciente que tem apneia, uma das conversas que o profissional tem que ter com esse paciente é como que está o seu estilo de vida. Né? Isso faz parte do tratamento. Sim, porque ele vai ter que depois se readequar, refazer essa forma como ele está enfrentando. E aí, ou seja, as pessoas, nós estamos conversando aqui, o senhor já deu algumas características, fatores de risco, alguns sintomas, a pessoa, digamos, está nos acompanhando, olha, me identifico com algumas dessas situações. E vai procurar o profissional. Quais são os exames, de que forma que se tem esse diagnóstico, que tipo de exame se lança para poder ter uma precisão em relação, inclusive para medir essa quantidade de tempo aí dessa apneia do paciente? É importante dizer que a apneia ela é uma doença multidisciplinar, tá? Então hoje a gente não é só o dentista, mas o dentista ele é uma parte do tratamento da apneia, eu vou explicar como daqui a pouco. Mas você tem envolvimento do médico neurologista, especialista em sono, você tem envolvimento do endocrinologista, você tem envolvimento do educador físico, do fonoaudiólogo, psicólogo, e aí vai, né? Sim. Então, quando a gente fala dessas questões todas multifatoriais que envolvem a apneia, que causam a apneia, nós temos que pensar em vários profissionais, né? Mas, em primeiro lugar, o paciente que é apneico, ele deve procurar ou um médico neurologista, certo? Que trata doenças do sono, tá? Ou ele também deve ou pode procurar o cirurgião dentista que trata a apneia. Sim. Tá? Qual que é o papel do cirurgião dentista no tratamento da apneia? O cirurgião dentista, desde 1974, está habilitado a tratar a apneia, porque a apneia ela faz parte da disfunção respiratória do sono. Tá? E por que o dentista entrou nessa história? Sim. Porque o paciente apneico pode ser tratado com aparelhos intraorais. E quem trabalha com cavidade bucal, quem trabalha com aparelho intraoral é o dentista. Então aí a gente entrou nessa conversa da apneia. Sim. Né? Até porque a gente percebe que até as pessoas que têm apenas o ronco em si também passam por esse mesmo procedimento e pode também lançar a mão de hoje, tem equipamentos, tem aparelhos que vão ajudando a fazer essa correção para que ele possa ter depois uma qualidade melhor de vida. Né? Sem falar que a questão do ronco a gente tem que prestar atenção também, porque ela pode causar problemas inclusive de casal. Né? Sim. Quantas vezes a gente já não vê a mulher falando, nossa, eu não consigo dormir porque meu marido ronca muito, ou o marido dizer, eu não consigo dormir porque a mulher ronca muito, e por assim vai. Então a gente tem que pensar no tratamento não só da apneia, Sim. mas o ronco. E o ronco, ele é o começo para a gente chegar na apneia. Né? Mas recapitulando um pouquinho, você me perguntou de exames. Hoje, o paciente que tem suspeita de apneia, ele vai fazer uma polissonografia do sono. E nós temos 4 tipos de polissonografia do sono. Tá?
A polissonografia tipo 1, que é a mais comum, é aquela que o paciente vai para a clínica, né, e vai dormir e vai ter um monitoramento dele do sono na clínica médica. Então ele tem um monitoramento completo, isso mesmo, tá? O dentista está habilitado a realizar a polissonografia tipo 4. A polissonografia tipo 4 vai monitorar os distúrbios respiratórios do sono. O paciente vai levar o aparelhinho para casa, vai colocar no dedo. Sim. E ele vai monitorar todos os distúrbios respiratórios que vão acontecer nas diferentes fases do sono. São nessas polissonografias que a gente vai conseguir detectar Sim. a ocorrência da hipopneia ou da apneia e através de conversa, né, através de diagnóstico clínico também, tá? Diagnóstico de estruturas bucais, através de questionários científicos, a gente fecha um diagnóstico para poder indicar o paciente para a apneia. E aí, ou seja, chegamos agora a essa fase. Temos os sintomas, temos os exames identificados e o cidadão chegou à conclusão, tem apneia e está lá isso caracterizado. Quais são os tratamentos disponíveis e quais as formas desse melhor acompanhamento desse paciente? Bom, vamos classificar o tratamento aqui em duas dimensões, tá? Uma dimensão que é imediata e para realmente melhorar a qualidade de vida da pessoa, e vamos colocar uma outra dimensão bem maior, que é o que a gente falou Sim. a respeito do estilo de vida, né? Então, o dentista, ele vai abordar como esse paciente, né? Depois desses questionários todos, depois de todo esse exame clínico, se o paciente for indicado para fazer o tratamento da apneia, ele tem duas formas de tratar. CPAP, tá? Que é um aparelho que vai produzir uma ventilação positiva nas vias aéreas superiores e vai desbloquear esse travamento, tá? E os aparelhos intraorais, que vão agir também desbloqueando, só que o aparelho intraoral arrasta a mandíbula para frente, tá? Fazendo esse deslocamento mandibular, ele abre essa região que vai colabar, que fica colabada. Então, com isso, o paciente consegue respirar normalmente sem ter ou diminuindo muito os episódios de apneia. Né? Então, esse é o tratamento local, característico ali. Com isso, tem que ter um acompanhamento, certo? Então, se esse paciente é obeso, precisa ter um acompanhamento para que ele emagreça, para que ele saia do estado de obesidade. Se é um paciente que tem diabetes, se é um paciente que tem hipertensão, ele precisa ter acompanhamentos, né? Para você ter uma ideia, tem pacientes que tomam remédio para hipertensão a vida inteira e não abaixa. Sim. Esse paciente continua hipertenso, né? Por quê? Porque muitas vezes a apneia não é diagnosticada. Sim. Enquanto esse paciente não tratar a apneia, ele não vai melhorar a hipertensão arterial dele. Está tratando o problema e não a causa dele, né? Não a causa, porque a apneia causa a hipertensão arterial, Sim. que a gente chama de hipertensão arterial refratária. Sim. O senhor falou aí desses métodos e modos de tratamento com a utilização desses equipamentos, desses aparelhos. Isso é para toda a vida ou pode dizer que ele vai usar para um determinado momento e depois ele vai, digamos, se curar dessa apneia que não tenha mais a necessidade de fazer uso desses aparelhos? Olha, é difícil ter uma resposta exata, tá? Então eu vou dar uma resposta estatística. Na maioria dos pacientes é para toda a vida. Sim. Tá? Claro que isso a gente conversa, inclusive, com colegas. Tem momentos que o paciente ele está tão bem, mas está tão bem com a vida, que ele até arrisca dormir sem o aparelho. Sim. E ele consegue ficar um certo período sem o uso do aparelho intraoral e vive bem, certo? Mas vai ter um momento em que ele vai precisar usar novamente. E nós estamos falando, sobretudo, da própria qualidade de vida, né? A gente está falando da qualidade de vida do paciente como um todo, porque ele vai dormir bem, ele vai
tá melhor no outro dia para trabalhar e tudo mais. Mas quando se pensa, por exemplo, em casais, inclusive essa qualidade desse sono com esse casal. Quem dorme com uma pessoa que ronca sabe do que nós estamos falando, que às vezes acaba interferindo exatamente em relacionamentos por conta de algo que hoje é possível você mudar isso, esse conceito, e mudar, dar uma qualidade de vida não só para quem passa por essa situação, mas para uma vida de casal, por exemplo, né, doutor? Se a gente for falar do quanto que o sono afeta na qualidade de vida, tá? Para nem falar de apneia, mas para falar do sono, é uma coisa impressionante, tá? Eu mesmo já tinha uma ideia disso, quando eu comecei a estudar sono, eu fiquei realmente impressionado de ver o quanto que altera a nossa qualidade de vida, os nossos relacionamentos, mas não é só questão emocional, são alterações realmente tangíveis, né? Sim. A gente tem problemas de saúde, sim, são mesmo, físicos, né? por privação de sono, tá? E isso, a apneia, ele é um dos grandes causadores hoje da privação de sono. Sim. Né? E aí, o que acontece no casal? Quem dorme com uma pessoa que tem apneia sabe o que é. Porque muitas vezes você não dorme, você se assusta. Porque quando essa pessoa perde a respiração e ela engasga para voltar, ela acorda o companheiro do lado, a companheira, porque é um susto. Sim, sim. Né? Isso realmente afeta demais. Sim. E a gente nós estamos falando de estudo, é possível detectar a apneia, por exemplo, em crianças? Porque a gente está falando, geralmente isso aparece, é mais perceptível para a gente, pessoas já acima dos 40, 50 anos e assim sucessivamente, mas crianças também podem passar por esse problema? Pode, não é tão comum, mas pode. Crianças é até mais fácil, porque está sempre sob o monitoramento do pai, da mãe, né? Estão observando o sono. Geralmente essa criança ela vai ter esses sintomas que a gente vê no adulto, né? Fadiga, sonolência, pode ter a questão da hipertensão arterial, pode ter a questão da obesidade, hormônios, né? A produção hormonal que vai ser toda afetada, mas os pais, eles estão mais atentos. Sim. Então é mais fácil perceber, mas não é muito comum. Não é muito comum, né? Então você precisa estar um pouquinho mais à frente, né? E aí, claro, né, doutor, a gente precisa conscientizar quem está nos acompanhando da importância de não negligenciar isso, né? Ou seja, está diante dos sintomas, já está passando por essa situação, procurar esse acompanhamento. Hoje, o senhor disse aí, é uma doença que é multidisciplinar, são vários os profissionais que podem trabalhar. Você pode procurar o seu da confiança. Confio mais no profissional dentista, confio mais lá no fonoaudiólogo, enfim. Você tem esse leque de possibilidades. O importante é não deixar como se isso fosse natural, como se fosse normal, né? Aí você, acho que tocou realmente no ponto mais importante, porque a impressão que eu tenho é que nós normatizamos a apneia. A pessoa, o meu marido, a minha esposa é assim já a vida inteira e é assim mesmo. Já me acostumei, né? O vovô lá engasga para dormir. Então, assim, a gente não pode normatizar. Não podemos, porque é sindrômico. A apneia é uma doença progressiva, ela é uma doença crônica, ela causa outras doenças sérias, ela causa problemas hormonais, causa problemas de estômago, que eu não citei aqui, né? Ela pode causar vários outros problemas e que muitas vezes não são identificados, porque muitas vezes o paciente vai ao médico e os sintomas são identificados, né? Hipertensão, a gente falou agora há pouco sobre isso, né? Você falou agora de estômago, digamos, você vai no gastro, ele vê o teu problema de estômago, ele vai te receitar algo para resolver, daqui a pouco você está lá de volta, a reincidência é muito grande, né? E muitas vezes passa desapercebida a apneia, né? E a pessoa que tem ou quem tem na família normatizou isso e acha que isso não é problema, e é a origem de vários outros problemas. Então a gente não pode normatizar. A pessoa que tem apneia, procure o médico, né? Procure principalmente o médico especialista em sono, que é a pessoa que vai dar a primeira abordagem, né? E aí quando a gente fala que é multidisciplinar, hoje a gente tem a questão multidisciplinar, talvez não seja porque esse profissional, aquele que vai ser o que melhor vai atender. Talvez os profissionais eles precisem se dar as mãos para que um cumpra a lacuna do outro, né? Por exemplo, o obeso, ele pode ser tratado pelo neurologista da apneia, porém, ele precisa fazer atividade física.
né? E aí entra o educador físico, também. o nutricionista. É. Né? Então é um conjunto de fatores, e se não resolver o problema do sono, todos os outros vão estar sempre com aquele paciente, não consegue dar a qualidade, inclusive, que ele está buscando junto àqueles profissionais, né? Você quer ver uma coisa? Teve uma pesquisa feita com... Eu até anotei aqui o número de jovens. Olha aqui, 23 jovens, tá? Na verdade são jovens com 23 anos. Eles tiveram... um grupo de estudo ali, eles tiveram privação de sono por 7 dias. Nesses 7 dias, ao invés de dormir 8 horas, eles dormiram 6 horas. Tá? Após 7 dias, resultado, diminuição da produção de testosterona em 15%. Nossa. Então veja, uma semana dormindo 2 horas menos, esses jovens, né? Nós não somos tão jovens assim, né? Exatamente. Imagina se a gente dormir mal, como é que fica a nossa testosterona. Agora imagina o jovem que tem produção, tá? 7 dias, produção de testosterona diminuiu 15%. Imagina um apneico que não dorme bem a vida inteira. Exatamente. Então você veja que afeta em tudo, né? Olha, só para resumir aqui algum dos problemas associados à apneia. Risco de AVC, glaucoma, depressão, perda da libido, tá? Doenças cardiovasculares, infarto miocárdio, gastrite esofágica, e por aí vai. E por aí vai. São muitas, né? Com toda certeza. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Quando o papo é bom, passa muito rápido, né? Rapidinho, né, doutor? Muito rápido. Mas o assunto também é muito importante, que a gente poderia ficar aqui mais horas falando a respeito disso, porque é muito interessante. Mas, claro, vamos deixar em aberto para quem está nos acompanhando. Se tiver alguma outra dúvida em relação a esse assunto, pode mandar nos comentários aí. Vou passar para o doutor. Ele, de repente, volta numa outra oportunidade para a gente falar de alguma outra coisa mais específica. Mas já quero te agradecer, tá? Pelo aceitado o convite de estar aqui com a gente, contribuindo com o nosso programa, trazendo esse assunto tão importante, tão relevante. Volte sempre para a nossa saúde e bem-estar. Paulo Wagner, muito obrigado pelo convite e lembrando, não ignore a apneia, procure um médico, procure um dentista e trate, que é muito importante. Obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima. Obrigado então, doutor Francisco Nascimento, ele que veio falar com a gente sobre a apneia obstrutiva no nosso programa Saúde e Bem-Estar. Você nos acompanhou pelo Facebook? Marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo. Estava com a gente no YouTube? Importante seu like, ativar o sininho de notificações e se inscrever aí no nosso canal. Estamos ficando por aqui. Na próxima semana estaremos de volta. Um abraço. Até lá.